Ele pede se você pode explanar o sinergismo holossomático da dupla evolutiva. Bom, a questão da dupla evolutiva é exatamente a condição onde um, né, procura dar força para o outro dentro da dupla. E nesse sentido, na hora que você tem uma dupla junto com você, te ajudando na questão do trabalho com as energias, na questão, igual eu falei o caso aqui lá de Brasília, né? Eu e a Cecília, nós começamos a trabalhar com as energias ali no ambiente. Então, acaba somando e dá mais do que dois, né, nesse sentido. Então, é a questão do sinergismo, a questão de potencialização daquele trabalho que está sendo realizado. Então, dentro da dupla evolutiva, isso é perfeitamente possível de acontecer e acontece, na verdade, né? Posso fazer uma pergunta? Oi. Tudo bom? Tudo. Agora o contrário, né? Aqui foi perguntada a questão da dupla, mas no caso, por exemplo, de uma dupla onde não tem esse sinergismo né, do trabalho da energia, é possível, cabeça energética da dupla, conseguir impor, digamos, o seu holopensene homeostático e conseguir essa blindagem? Sim, é assim, pelo seguinte, a cabeça, nesse caso da dupla evolutiva, quanto mais lúcida ela for, mais ela vai saber atuar, inclusive com o seu parceiro ou parceira dentro da dupla. Então é interessante, porque aí a gente volta à questão da cosmovisão. Não adianta a mulher ou o homem dentro da dupla ficar simplesmente com a visão romântica de minha dupla, e às vezes é uma coisa que eu já vi que prejudica mais as mulheres do que os homens. Quando a mulher, ela tem um nível de lucidez maior do que o homem, porque historicamente, e tem muitas que ainda têm dificuldade de se posicionar perante o parceiro, em sentido assim, às vezes o cara, o parceiro, só quer sair, festejar, ficar com, sei lá, bebida alcoólica, coisas normais dentro de uma socin, por exemplo. E às vezes a mulher tem dificuldade de se posicionar perante isso, essas questões. É mais comum o contrário, o caso do homem se posicionar perante a mulher. Isso não se trata de machismo, mas apenas é mais realidade dos fatos. Cultural, né? Então, assim, é importante, no caso, tanto do homem quanto da mulher, mas principalmente da mulher, ela ter ciência dessa lucidez dela, e ela procurar a inteligência da aplicação daquilo que ela deseja, no sentido de conversar, atuar com o parceiro para que ela tenha os melhores resultados possíveis. E vai até onde ela puder também. Ele ou ela, tanto faz aí, né? É porque nessa colocação que você fez, né, Aline? Porque tem uma complexidade maior, na verdade. Uma coisa você falou ainda há pouco da importância da dupla, né? Imagina, uma dupla evolutiva e mexendo, que domina e trabalha com as energias, né? E a outra condição é dos casais, por exemplo, enfim, podem até formar uma dupla evolutiva, claro, mas não necessariamente os dois dominando a compreensão, a importância e o trabalho com as energias, né? Então, a pergunta é essa, se a gente consegue realmente impor, né, dentro do ambiente. Eu vejo, Aline, que dentro de um critério assim, não sei o que o professor Alexander pensa, mas de certo modo você já comentou um pouco, né? Mas eu vejo assim que dentro de uma compreensão e de uma abordagem bastante cosmoética, assim, tentando manter o máximo de respeito dos limites mínimos que aquela consciência precisa, que não necessariamente são os seus, já que você tem algumas diferenças assim de prioridades, né, na vida. Eu penso que ainda assim dá para você buscar manter vamos dizer assim, um 51% homeostático, né? Evolutivo. E qualquer esforço, qualquer tentativa nesse sentido, eu acho que vale a pena, sabe? Porque
Eu penso que é o caso de muitas pessoas da Conscienciologia, né? Muitos conscienciólogos. Exatamente. Tem parceiros e não necessariamente são... Fazem parte da CCCI, compartilham as mesmas ideias. Com os exercícios, E ainda que ideias, haja um respeito, né, pelo que o outro decidiu, mas tem uma diferença de até, né, de entendimento, de compreensão, claro. né? Não, e aí você também não pode contar com a pessoa para compartilhar aquele holopensene, daquele padrão que você já tem, que você já alcançou, no sentido de uma homeostasia maior, né? Então, de uma ortopensenidade, vamos dizer assim. Dentro do que a gente estuda, né? Então, eu acho que é bem delicado isso. E importante para a gente pesquisar, né? Eu acho que sim. Você usou uma palavra que eu estava pensando aqui, a questão de limites, né? Eu vejo que toda dupla evolutiva, independente de ser dos dois serem conscienciólogos ou não, tá? Toda dupla evolutiva, ela tem que estabelecer, né, concessões entre as partes, mas tem que estabelecer limites também. E aí, exatamente nessas duas condições que eu acho que as pessoas devem procurar trabalhar, no sentido assim, qual é o limite da minha concessão? Para o parceiro ou para a parceira? Essa pergunta é ótima. Porque muito boa. Vem, eu acho que exatamente nesse sentido, né? Olha só, e às vezes é conversa franca com o parceiro, olha, eu gosto muito de você, eu quero isso, quero continuar, seja, sabe lá o que for, mas eu tenho esse limite aqui. Para você, tudo bem? E deixar com outro parceiro também, mas você deixar claro para a outra pessoa qual é a sua necessidade também. No sentido em que, olha, esse daqui é meu limite. Eu faço essas e essas concessões. Mas isso daqui eu não posso fazer. Porque tem até um filme famoso, quer dizer, famoso, é um curta, eu vi há décadas, na época que eu trabalhava em empresas, eu nunca esqueci aquele filme, se chama Concessão Fatal. E eu me lembro que tinha, assim, a síntese era uma dança de uns bichinhos e tinha aquele ouriço, sabe, porco-espinho. Uhum. E eu já não lembro mais se era o macho ou fêmea, mas isso não importa. O fato é que para seduzir o outro tipo, ele tirou fora os espinhos, enfim, eu não lembro dos detalhes. Mas a mensagem era essa, ele não podia ter feito aquela concessão porque ele acabou que foi comido, enfim, foi devorado, e em função de para chegar em determinada situação, ele fez uma concessão fatal, acabou com a vida dele, né? Então, eu acho bem interessante essa questão para a gente, assim, no nível mais sutil, claro. A gente espera que não tenha mais tantos espinhos, né? Mas é bem interessante a gente refletir sobre isso, né? Até onde que a gente pode ir. E você comentou a questão da blindagem nos ambientes públicos também. E a questão que tu comentasse também dos bagulhos energéticos, que pode ser um ponto débil né, de quebrar essa blindagem, né? Até você fazer o esclarecimento do outro, que é aquele objeto, né? Que a gente sabe que é um bagulho, mas que o outro, não sei, gosta daquele objeto e não vê. Né? Então, é todo um trabalho realmente de esclarecimento também para conseguir, né, manter essa blindagem, né, essa questão. Mas aí é que entra essa condição, Aline, de, por exemplo, tenta, por exemplo, tirar do seu quarto o ambiente, para negociar às vezes, sabe? Ah, então isso é importante para você? Então, olha só, você vai ter aquele cantinho seu, sabe? Não sei, eu estou aqui colocando possibilidades, né?